não és um Deus criado por homem algum. Tu não és um Deus que depende de qualquer mortal. Não há nada que o homem possa te dar, pois só tu és o Criador e Rei. Tu somente és Deus, tu início não tens, no trono estás, Senhor, eterno é o teu saber. E eu sei, em dias claros ou não, reinando tu estás, controlas tudo, Pai. Quem contenderá contigo? O apóstolo Paulo diz assim, em 1 Coríntios 2:2: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Meditar na cruz de Cristo, é o que vamos fazer agora, antes da ceia, é uma necessidade diária e constante para nós. Lutero diz assim, eu preciso pregar o Evangelho todo dia para mim mesmo, porque eu preciso do Evangelho todos os dias. Nós precisamos todos os dias voltar à cruz. Não há nenhum problema espiritual que não flua do fato das pessoas não estarem meditando e com seus corações capturados pela cruz. É o lugar que nós temos que voltar todos os dias. E Paulo diz que decidiu não pregar sobre mais nada e não querer saber mais nada a não ser isso. Então qualquer estudante inicial no cristianismo que tem um contato inicial vai ficar impressionado com a ênfase na morte de Cristo, não é? Vai ficar impressionado como os 4 evangelhos dedicam uma grande parte do que eles contaram sobre a última semana de Cristo. Jesus viveu nesse mundo 33 anos, os 3 anos de ministério são contados, mas a maior parte dos evangelhos estão concentrados na última semana, por causa da morte. Então esse é o centro. Jesus, o tempo inteiro, naquele ministério, dizia para eles, olha, como em Marcos 8:31, era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse morto. Ele vai dizer, é necessário por causa daquilo que as Escrituras falaram. Jesus insistia nisso, e volta e meia ele falava sobre a hora. Ele dizia, ainda não é chegada a minha hora. No momento certo ele disse, para esta hora eu vim morrer. Eu não vim nesse mundo, não precisava de um mestre. Muitas pessoas acham que Jesus é um mestre, né? Até os cristãos, mesmo cristãos, acham que Jesus poderia vir o mundo ensinar a sociedade a viver. Mas Jesus não veio o mundo ensinar a sociedade, porque um homem não pode viver. O homem está morto espiritualmente. O homem não pode viver de maneira agradável a Deus. Ele veio ao mundo morrer. Então ele falava sobre a hora dele. E quando chegou a hora, a Bíblia diz, ele mostrou na sua face a firme determinação de ir para Jerusalém e morrer. Então, tudo é centrado nisso, e a coisa mais impressionante é que quando ele quis que nós lembrássemos dele constantemente, diariamente, ele instituiu a ceia. Eu quero que vocês lembrem de mim assim, lembrem da minha morte. É por isso que Paulo disse, olha, eu vou pregar a cruz, Cristo crucificado, lembrem da minha morte. E ele instituiu o pão e o vinho. Ele está dizendo, eu não quero que vocês lembrem, quando lembrem de mim, pensem no sangue correndo nas minhas veias. Não, eu quero que vocês pensem no sangue saindo das minhas veias. Nós não gostamos de olhar para um ser humano quando ele está perdendo o sangue. Não gostamos de ver imagens assim, vídeos assim. Agora, né, com a internet, Facebook, volta as pessoas botam vídeos assim. Você não quer ver, mas Jesus, eu quero que vocês lembrem de mim assim. Não quero que vocês lembrem de mim com a veia, com o sangue correndo na veia, minha face começar. Eu quero que todo mundo, todos os que o Pai me deu, lembrem de mim até eu voltar ensanguentado. Quero que vocês lembrem do meu sangue pingando no chão. Quero que vocês lembrem dos hematomas na minha face. Eu quero que vocês lembrem do sangue caindo na minha face. Então aqui está o cálice. Façam isso em memória de mim todas as vezes. Eu quero que vocês lembrem disso todos os dias, todo o tempo. E então ele
partiu o pão e disse: eu quero que quando vocês lembrem do meu corpo, vocês não lembrem de um jovem de 33 anos, saudável. Sabe quando a Bíblia diz que ele não parecia mais um ser humano, de tanta violência, de tanto que o chicote dilacerou suas costas, a violência, a sua face, que olhando para ele já não parecia mais um ser humano. Ele disse: aqui o pão partido. Eu não quero que vocês lembrem do meu corpo intacto, lembrem do meu corpo partido por vós. Eu quero que vocês lembrem assim. Então é por isso essa ênfase de Cristo, dos apóstolos, é por isso que a igreja lá naqueles dias começou a colocar a cruz como símbolo do cristianismo, que era incrível, porque na sociedade greco-romana era um símbolo escandaloso, um símbolo de escárnio, de desprezo, de horror. Naquela cultura, isso era a pior escolha possível, a que causaria mais repulsa. Mas é assim. Esse é o símbolo. As pessoas poderiam ter escolhido outro símbolo do cristianismo, que é uma manjedoura, lembrando o seu nascimento. Ou então, ferramentas de um carpinteiro, mostrando a dignidade do trabalho. Ou nós poderíamos ter tido o símbolo do cristianismo, um avental, uma toalha, não é? E uma vasilha de água, lembrando o servir. Mas nada disso, tudo isso foi desprezado, porque ele veio para morrer. E a cruz é esse elemento, e é sobre isso que nós queremos meditar então. Marcos 15, de 33 em diante, diz assim: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo diziam: eis que chamam por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo daí. E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e o centurião que estava de frente dele, vendo que assim clamando, expirara, morrera, não é? Disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então há tanta coisa para você meditar a respeito da cruz durante essa breve vida que não vai ser suficiente. Muitas pessoas dizem: eu amo a mensagem da cruz, mas se perguntar a ela quanto tempo ela gasta pensando na cruz, ela vai se questionar se ela ama essa mensagem, ou se ela pensa nela o suficiente. É por isso que Lutero disse: todos os dias eu preciso pregar o Evangelho para mim, porque não é só porque é um bônus, é porque eu preciso dele todos os dias. Todos os problemas espirituais das pessoas, toda a frieza de coração, toda a dificuldade em relação a viver para Deus, toda a dificuldade em se relacionar no mundo de pecados, toda a falta de ousadia, vem da contínua meditação na cruz. Então os 4 evangelistas se esforçam, nem tudo que está no evangelho está no outro, mas os 4 se esforçam para nos mostrar que os eventos finais da vida de Jesus aconteceram na escuridão completa. É óbvio que a traição, a negação, o julgamento, tudo aconteceu à noite, então era escuro mesmo, mas não é isso. Houve uma escuridão misteriosa, uma escuridão inexplicável, da hora sexta à hora nona, não é? Então, meio-dia, quando o sol está a pino, houve escuridão total, e até as 3 horas da tarde, ficou absolutamente escuro. Eu quero que os irmãos pensem, essa escuridão é inexplicável. Muitas pessoas tentam encontrar explicações naturais para isso. Bem, pode ter sido o quê? Pode ter sido um eclipse. Mas um eclipse, primeiro que não existe eclipse de 3 horas. Não é? O evento todo pode durar, mas o tempo que o sol fica tapado é muito rápido. Não é? É alguns minutos, e já o sol começa a ser descoberto. E mesmo assim, a coroa do sol
fica visível no eclipse total. Até a humanidade, antes de ter os instrumentos, descobriu que o Sol tinha a coroa por causa dos eclipses, porque a gente não pode ver, não é, ela sem um eclipse. Então, não é um eclipse não explica, não é? Em primeiro lugar, por isso, porque o eclipse é rápido. Em segundo lugar, porque era a lua cheia, e o eclipse solar só acontece assim na lua nova. E a lua cheia porque é a Páscoa. Então nós sabemos que é a lua cheia, porque era quando a Páscoa é celebrada. Nós temos sempre que lembrar que o calendário judaico é lunar e não solar. É por isso que a gente fala assim, nós não sabemos quando Jesus morreu, porque assim, outro dia eu estava vendo alguém falar isso, essa bobagem assim, sabe? Esses cristãos estranhos que ficam sempre querendo buscar uma teoria, dizendo, porque cada ano a Páscoa é numa data diferente. Como é possível? Por causa disso, não é? Porque como é no ano lunar, não é? E não no calendário solar que a gente usa, então, em relação a nós, em relação ao calendário usado, nunca muda, não é? Mas em relação ao nosso calendário, muda. Então nós temos que ver quando é para olharmos nosso calendário. É por isso que muda, mas é sempre na mesma data com que eles usam, não é? No calendário usado, lunar, que não é tão bom quanto o nosso, mas era o que usava na época e é o que continua sendo usado até hoje. E então era lua cheia, não é possível, não existe eclipse assim na lua cheia, só na lua nova. Então, algumas pessoas pensaram em outras explicações. Pode ser o siroco, que é um vento, por causa das baixas pressões no Mediterrâneo, que sopra através da Líbia, que traz tempestades de areias, né, de areia naquela região, que às vezes fica escuro durante dias. Não é? Mais do que horas, a areia tapa tudo e fica escuro, mas não é possível, por causa da mesma coisa. Não é? Porque a Páscoa é num período de chuvas, e não num período de seca. Não é num período que isso aconteça. Foi na estação chuvosa. É importante você entender, eu entender que essa escuridão, ela é milagrosa. A partir do meio-dia até a hora que Jesus morre, houve escuridão sobre a terra. Deus queria que fosse assim. Não é simplesmente algo que de tantos em tantos anos acontece. Nunca aconteceu. Deus queria ensinar algo a nós, é algo significativo. E nós queremos meditar um pouco a respeito da escuridão, do que aconteceu nela, antes de nós cearmos. Podemos olhar algumas coisas, não todas. Mas primeiro, a escuridão, falar da escuridão que nós temos, da escuridão da humanidade e da escuridão daqueles da humanidade que o Pai deu ao Filho. Então a escuridão física na Bíblia representa sempre escuridão espiritual. Quando nós pensamos no mundo espiritual, não pense... a gente usa metáforas do mundo natural para o mundo espiritual, mas é só isso. Luz, escuro, são coisas físicas. Escuridão simboliza escuridão espiritual, o que não é a mesma coisa simplesmente de estar com a luz, sem luz. Então Lucas 22, 53, por exemplo, diz assim: todos os dias eu estava com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim, mas essa é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Jesus está usando aqui uma metáfora para tudo de errado que existe no ser humano. As trevas agora vão reinar. Toda aquilo que o meu Pai faz contendo o mal humano vai ser retirado. Os seres humanos vão mostrar sua face mais pavorosa, como eles odeiam Deus, como se eles pudessem, eles derramariam todo o seu ódio contra Deus. Então tudo que há de errado com o mundo, essa é a hora que as trevas reinam, esta hora que vai deixar a escuridão espiritual do coração dos homens, e desse mundo que jaz no maligno, expressar totalmente o que ele é. Foi a hora que essas coisas vão acontecer. Tudo que está errado, como um homem
sem restrições, manifesta totalmente as trevas que ele é, não somente que ele está, mas as trevas que ele também ama. A Bíblia diz que a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Os homens não são prisioneiros das trevas, os homens não estão gritando, os homens amam as trevas. É que a escuridão espiritual, nós podemos dividir isso em algumas partes para entendermos mais sobre escuridão espiritual. Escuridão espiritual, então a gente está usando o mundo físico para falarmos de algo espiritual. Escuridão é quando espiritual é quando nós colocamos, nós nos afastamos de Deus e colocamos algo que não é Deus no centro funcional de nossas vidas. Então, o que é escuridão? O que é trevas? Quanto mais próximo de Deus, você está na luz. Quanto mais longe de Deus, você está nas trevas. Você vê, essa é a realidade do que é escuridão e do que é luz. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Mas Deus é espírito. Não é? Isso é só para nós compreendermos. Então, quando nós nos afastamos de Deus como nossa verdadeira luz e colocamos outras coisas como centro funcional da vida, nós estamos em trevas. É igual quando o homem cai e o homem está de pé. Quando o homem se aproxima ou está distante de Deus. Isso nós não estamos falando sobre física. Todos os homens existem, respiram e se movem em Deus. O que a Bíblia diz é que quanto mais parecido com Cristo você se torna, mais perto de Deus você está. Quanto mais diferente, mais ser semelhante a Deus, ser parecido com Deus, é estar perto. Ser diferente de Deus, o pecado é o exato oposto de Deus, está longe. Não é espacialmente, é moralmente, é espiritualmente. Então, Deus sempre, a palavra de Deus sempre comparou Deus a palavra de Deus, Deus à luz, ao sol, o brilho do sol. Porque o sol é a fonte de toda a verdade. Porque pelo sol a gente vê todas as coisas. Tirasse o sol, a gente não via mais nada. Não é? Através do sol, você vê tudo que você vê. Então ele é aquilo que revela a verdade de tudo. E o sol é a fonte de vida. Porque sem sol, tudo murcha e morre. Então, a gente está passando por uns dias bem fresquinhos no Rio de Janeiro. Isso é por causa de uma pequena inclinação, praticamente insignificante. Você vê, se a Terra se afastasse um pouquinho, a vida acabava. É totalmente dependente do sol. Então, portanto, Deus, a Bíblia diz, é a fonte da verdade e a fonte da vida. Por isso que Cristo é o sol da justiça. Porque essas duas coisas estão nele. Se você orbitar em torno de Deus, se Ele é o sol, se você orbitar em torno dele como os planetas, em torno do sol, você tem a verdade e você tem a vida. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se vocês estão diante do sol, vocês têm verdade e vida. Revelação correta, visão verdadeira e vida que flui sem fim. Mas se vocês colocarem outra coisa no centro da vida de vocês, enquanto Adão tem Deus no centro da sua vida, ele está na luz. Quem está em mim nunca andará em trevas. Quando outra coisa ocupou o centro da vida de Adão, que não Deus, ele estava em trevas. Os homens são filhos das trevas. Então, se os homens amam as trevas, ou seja, amam não Deus, amam não estar perto de Deus, odeiam a luz. Então, se você orbita em torno de qualquer coisa que não seja Deus, como centro que dá importância, que faz você funcional, que faz o seu coração vibrar, qualquer coisa que não seja Deus ocupando lugar, esse lugar. Se você tem outra coisa que te dá esperança, calor,
se tem outra coisa que te diz o que é a verdade, sabe? Quando pessoas que se dizem cristãs, mas seguem ideias e ideologias que são anti-Deus. Então, quando outra coisa ocupa o lugar da verdade, ou quando outra coisa ocupa o lugar de calor e de esperança, aquilo que faz eu funcionar, não é dizer Deus é o Senhor na minha vida, mas quando na verdade fica evidente que outras coisas é que me fazem funcionais. Não. Quando algo ocupa esse lugar funcional, pode ser o quê? Pode ser a sua carreira, pode ser um relacionamento que você tem com pessoas, marido, filhos, amigos, colegas. Ou seja, qualquer coisa que ocupe o centro funcional da vida, você está em trevas. Você pode vir aos cultos. Você pode gostar dos cultos. Você pode estar em Jardim da Luz. Você pode anotar sermões. Você pode conhecer as doutrinas. Você pode discutir elas na internet. Mas se alguma outra coisa ocupa, é o centro funcional da sua vida, o centro real no qual você orbita, você está em trevas. Você está andando em trevas. E você não está na luz. Não importa o que seja. Você está afastado funcionalmente de Deus. Ele não é o eixo central da vida. Então você não tem a verdade. Então você não tem a vida. Então você tem escuridão espiritual. É isso que faz os homens serem filhos das trevas. É isso que faz os homens estarem no maligno. Então o que é escuridão espiritual? Em primeiro lugar, pense no que Deus nos deu, coisas físicas como metáforas de coisas espirituais, porque nós precisávamos compreender mais profundamente. Então, primeiro de tudo, quando qualquer coisa ocupa o lugar de Deus em nossas vidas como centro funcional, você tem o que você tem quando você está na escuridão, que é desorientação radical. Que é o que nós experimentamos. A escuridão sempre traz desorientação. Nós vivemos num mundo que dificilmente a gente está na escuridão, não é? Porque em muita cidade perto, bem quando você sai, eu subi um morro, eu estava numa praia distante, tem cidades perto, você ao longe vê luz, não é? Dificilmente você está na mais completa escuridão, numa noite sem lua e sem nada, escuro de verdade. Não é? Então nós sabemos muito pouco sobre escuridão real. Mas os nossos olhos eles não funcionam. Eles dependem totalmente da luz. Quando eu era criança, eu achava que eu estava no escuro, mas eu ainda podia ver minha mão. Eu achava que eu podia ver no escuro, mas não era. É porque não está escuro ainda. Se você está no escuro, você não é capaz de ver o que está na frente do seu nariz. Não há como fisicamente você ver. Isso é escuridão. Você não pode ver uma polegada à frente, 1 centímetro à frente. Você coloca a mão na tua frente, você não vê. Então é raro você estar num lugar assim, escuro, e é raro você permanecer muito tempo num lugar assim. E é totalmente radical e tira totalmente a orientação quando você está assim. Há um homem famoso na história, né? Ernest Shackleton. Ele foi um dos homens que, lá no início do século passado, houve uma corrida para chegar ao Polo Sul. E ele é um dos caras mais ligados nisso. Ele participou de 3 expedições à Antártida. Os homens queriam chegar ao Polo Sul e quem chegasse primeiro ficaria marcado. E mesmo ele não tendo sido quem chegou, os feitos dele são tão importantes, né? Ele morreu em 1922, nasceu em 74, né? 1874. Mas uma expedição que ele fez de 1907 a 1909, ele chegou só a 180 quilômetros do Polo Sul. Na época foi um feito.
E ele conseguiu entrar pela Antártida até ficar bem próximo. E ele escalou uma montanha, o Monte Erebus, que é o vulcão ativo mais importante na Antártida. E por causa disso ele foi feito cavaleiro da Inglaterra, ficou famosíssimo. Mas outro cara, Amundsen, chegou na frente dele em 1911 no Polo Sul. Mas então ele pegou ele resolveu fazer outra meta. Ele queria atravessar de mar a mar a Antártida a pé. Então ele foi fez outra expedição em 1914 e ele foi. Só que quando estava indo, o inverno chegou antes, o congelamento foi um pouco antes do esperado e capturou o navio dele. E o navio ficou preso no gelo. E não tinha mais como avançar. E à medida que os dias passavam e o gelo se formava mais, o navio foi sendo esmagado, destruído. Eles tiveram que sair do navio, tirar tudo que era possível, tirar os botes, ele e os homens dele, da expedição. E não tinha jeito, eles teriam que passar o inverno na Antártida, o que ninguém faz. Não é? Então ele era um homem totalmente apaixonado. Ele vai acabar morrendo numa outra expedição lá, em 1922, do coração, e pediu para a mulher dele ser enterrado, em vez de ser enterrado na Inglaterra, ser enterrado lá mesmo. Então, o que eles fizeram é que há uma aventura assim, quase inacreditável, porque eles sobreviveram ao inverno na Antártida, 3 meses, e eles depois ficaram só com os barcos, os botes salva-vidas, e navegaram no mar tempestuoso, mar terrível, 1.600 e poucos quilômetros, até chegar na Ilha do Elefante, mas é uma ilha desabitada, mas conseguiram ficar lá um tempo, e até conseguir viajar até a Geórgia do Sul e encontrar finalmente a civilização de novo, sem ter morrido ninguém. É assim inacreditável. Mas quando você lê o diário da pessoa que era responsável por escrever, que já foi para escrever o biógrafo, ele diz: olha, vocês não têm ideia de como é terrível a fome, o frio numa temperatura inacreditável, mas a pior coisa de todas é a escuridão, ele diz, porque é óbvio, perto do polo, os dias vão ficando cada vez mais curtos, e quando o inverno chega, no Polo Sul não tem mais dia, nenhuma luz solar, durante 3 meses, e ele diz: olha, em todo o mundo não há desolação mais completa do que a noite polar, sem calor, sem vida e sem nada se movimentando. Só aqueles que passaram por uma experiência dessa podem apreciar plenamente o que significa estar sem o sol. A ideia de estar sem o sol. E só quem experimentou isso sabe o que é olhar para o sol de manhã, ver o sol brilhar e se sentir. Nada que a gente experimentou, nenhum sofrimento, nenhum frio, nenhuma fome se comparou à escuridão. A escuridão completa durante meses leva os homens à loucura. Nada é pior. Os homens ficam loucos, porque você não vê nada se mexer, você não vê as suas mãos, você não vê você mesmo, você não vê as outras pessoas. Você está na mais completa escuridão. Então, escuridão física e trevas espirituais são semelhantes. Na escuridão física, você fica com desorientação radical. Você vê, ele diz, você não pode se mexer, você não sabe nada à sua volta. É óbvio que eles não foram preparados para ficar 3 meses na escuridão. Então, não, é óbvio que não tinha como. Não é? E isso em 1914. Não tinha como, não tinha luz artificial, eles tinham que ficar lá. Você não sabe, você não pode se ver, você não sabe para onde você está indo, você não vê você mesmo, que dirá os outros. Você não sabe como seu braço está, ele diz, você não sabe, você fica se tocando a sua perna para ver no frio como as coisas estão. Então essa é a escuridão, é isso que são trevas espirituais. Você tem desorientação radical, você está
como nós falamos no último domingo, quando pregamos a respeito do que a cultura plural dos nossos dias tenta impor em que todos sejam iguais, e falando sobre a escuridão da nossa cultura, nós falamos sobre um poema famoso que diz, olha, a desorientação final do coração no seio da cultura, e a gente mencionou uma frase de Marilyn Monroe, que diz assim, você está sempre querendo, esperando alguma coisa, quando você consegue o que quer, não quer o que tem. Depois de conseguir o que quer, não quer nem ver o que sempre quis. Ela diz, você fica desorientado. Ela estava no topo do mundo e morreu com 36 anos de idade. Então, eu lembro que eu citei um poema famoso que diz, livres para dormir, levantar, comer, trabalhar, assistir, dormir, levantar, livres para ficar velhos, mas velhos, livres para nos aposentarmos, livres para podermos podar o jardim, livres para envelhecermos ainda mais e com as mãos trêmulas regar as flores na janela, livres para morrer e talvez ter um nome no obituário pago no jornal pela nossa família, livres para viver, para morrer, para sermos esquecidos para sempre, nós que passamos a vida inteira na escravidão do medo da morte e do medo da vida sem sentido. É desorientação total, essa é escuridão. Você não enxerga nada, você não enxerga o caminho, você não tem direção. Em terceiro lugar, você não pode dizer quem está ao seu lado, se é amigo ou inimigo. Você está desorientado, você não tem direção, você não consegue ver a si mesmo como você devia ver, qual é o seu estado, e você não consegue ver a sua volta, você não consegue saber o que está à sua volta é amigo e inimigo. É isso que o biógrafo que passou a noite polar naquela expedição falou, é assim que você sente, essa é a realidade espiritual. Você não tem direção, você não tem uma visão de si mesmo e você não tem visão do seu mundo. Então, espiritualmente, se você está no centro, alguma coisa está no centro que não é Deus, é assim que você está. É assim que o homem está. É isso que é escuridão espiritual. A escuridão externa é uma metáfora para você entender o que é esse afastamento de Deus e colocar outra coisa no lugar de Deus no centro. Se qualquer coisa, mas a não ser que Deus ocupa esse lugar funcional, se é o que faz você funcionar, então, em primeiro lugar, você tem um problema de propósito, de direção. Se você vive para o dinheiro, para a carreira ou para o romance, por um período de tempo, você vai ter algo para viver. Mas assim que você obtiver aquilo que você achava que ia ser, como Marilyn Monroe estava falando, você descobre que o que você queria tanto, você não quer mais. Você vê, essa é a escuridão. Você achou que aquilo era o propósito. Quando eu casar, minha vida vai estar... É isso, é o casamento, até você casar. É aquele emprego, é aquela coisa, é aquele salário, é aquele nível de vida, até você chegar lá. E ela que chegou no topo do mundo está dizendo a mesma coisa. Então você realmente obtém as coisas em sua vida que você percebe que não é grande o suficiente para a sua alma. Não é suficiente, você começa a sentir falta de significado. Eu pensei que eu ia sentir o significado e o propósito da minha vida quando eu estivesse nesse lugar. Mas agora eu estou nesse lugar e não tem propósito. Eu vou ter que continuar descobrindo o propósito. É desorientação radical. Em segundo lugar, se alguma coisa ocupa o centro que não é Deus, você tem perda de identidade. Ou seja, na escuridão você não consegue ver você mesmo. Por isso que o que você tem é uma identidade frágil, porque ela está em algum lugar que não é Deus. Então ela é frágil, você não tem uma identidade verdadeira. Ela é insegura, porque ela é baseada em coisas que mudam, em coisas que se alteram. Se você se sente confiante, a autoestima está na sua, beleza, você vai ficar velho e feio. Você sofre um acidente e fica feio, então a sua identidade desmorona. Você não tem identidade, você está na sua masculinidade, ela se vai com o tempo. Sabe quando a Bíblia diz assim? E Abraão já estava adormecido, então, é isso. O grande Abraão não era mais um homem como os homens pensam ser a base da vida.
Ou então você sofre um acidente, ou então o médico diz, olha, você tem uma doença. Então, se você se baseia na sua juventude, no seu cabelo, na sua postura, eu estava achando engraçado esses dias, estava conversando não sei com quem, a respeito de tatuagens. Eu estava dizendo que muitas pessoas fazem tatuagem. Alguém estava me contando que eu não lembro mais com quem. Estava conversando com alguém, não sei. Estou ficando velho. Tive uma conversa esses dias e não lembro mais. Mas eu não sei porque estavam falando sobre tatuagem. Acho que era domingo passado, não foi isso? Acho que foi. Depois do culto. E dizendo que os tatuadores dizem, olha, você não devia fazer essa tatuagem assim. Porque seu braço não vai ficar. Não vai ficar. Depois, essa cara que está fazendo no teu braço, a cara que vai cair. Assim que teu braço começar a ficar flácido, a figura vai se deformar. E tirar, apagar, não é fácil. Você tem que pensar no que você vai fazer. Porque essa coisa só vai ficar legal assim se você mantivesse essa musculatura desse jeito. Mas é impossível. É porque a geração dos tatuados não ficou velhinha ainda, mas vai ficar um horror. O dragão vai virar um monstro, vai ficar tudo feio. Tu fez a tua esposa, já não está legal às vezes o desenho, né? Mas vai ficar horroroso, porque vai começar a cair aqui e lá, vai ser horrível. Então, se você baseia a sua vida em algo assim, vai desmoronar. A sua identidade não tem como ficar lá, você vai ficando ridículo até, né? Porque a gente está tentando esticar a juventude, não é assim? Porque está baseada nessas coisas. Então, beleza, saúde, sucesso, se é isso, você está inseguro, porque tudo isso vai desmoronar. Você não tem uma identidade, você não consegue se ver de fato. Se alguma coisa ocupa o lugar de Deus para te dar identidade e fazer você funcional para a vida, você está nas trevas, você está em escuridão. Você não tem base para identidade, você não tem base para direção e você não tem como se ver. É que eu sou doce, tem uma abelha aqui, né? Não sei. Por último, você não vê as pessoas como amigas ou inimigas, você não tem como enxergar o mundo como ele é de verdade. Você está envolvido. E as pessoas, porque você é uma pessoa que quem está em trevas está em desorientação. E porque quem está em trevas não consegue se enxergar e ter a identidade firmada, tudo à sua volta é um problema para você. Ou vai estar assustando você, ou vai estar irritando você, ou vai estar afetando a sua frágil identidade. Sabe, alguém mais bonito, alguém mais forte, alguém com mais dinheiro, alguém com mais talento, alguém com mais expressão. Ou então, o que está à sua volta vai fazer você se sentir orgulhoso, ou então cheio de autopiedade, sentir pena de você mesmo, se sentir miserável. Então você está isolado, porque tudo à sua volta ou faz você pior sendo orgulhoso, ou pior se sentindo cheio de autopiedade. Então a escuridão espiritual é uma desorientação radical que vem do afastamento de Deus como centro da sua vida. Você não tem direção, você não tem base para a identidade, você não tem base para se relacionar com o mundo. É por isso que o mundo é assim. Por isso que a relação dos seres humanos é assim, porque o mundo é trevas, está em trevas. Então a verdadeira luz, não é? Como centro, muda tudo. Jesus diz assim, em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele é totalmente centrado no Pai. Ele diz, quem me segue, quem vive centrado, nunca está em trevas, tem direção, tem base funcional para a sua autoidentidade, e tem uma relação com o mundo que nunca vai estar levando você para o orgulho, para a autopiedade, se esbarrando com todas as dificuldades. Então a escuridão espiritual finalmente conduz, em última instância, à desintegração. Na Bíblia, escuridão e desintegração sempre caminham juntos. Se você pegar uma planta e colocar longe da luz, ela vai morrer. Se você pegar esse planeta e botar longe da luz, ele vai morrer. Tudo morre, mas é mais do que isso. Quando a Bíblia fala de desintegração, é mais do que simplesmente a planta longe da luz, um planeta que não tem luz suficiente. Não. A Bíblia está falando de escuridão num sentido ainda mais profundo. Está levando a nossa mente para
para o Gênesis, né? Para o início. A Bíblia diz assim, em Gênesis 1, 2, a escuridão estava na face do abismo, e a terra era sem forma e vazia. Havia uma falta de forma, um caos. Trevas total leva à desintegração. Então, a Bíblia diz, disse Deus, haja luz. E o relato da criação é exatamente o poder infinito de Deus, da luz de Deus triunfando sobre as trevas. A ordem sobre o caos. E agora Deus traz essas duas coisas juntas, ordem e vida. Antes era só caos e desintegração, e Deus então faz criar, é fazer todas as coisas coerentes, o oposto do caos. Agora está tudo reunido. Agora a vida, a direção, a propósito. Mas a Bíblia diz que se você se move para distante de Deus, você se afasta de Deus, e se afastar de Deus, entenda, você pode, como nós vimos no início, você pode estar aqui, você pode viver a vida mais ou menos que você acha que, se há uma coisa que é o centro funcional da vida, que não é Deus, isso é estar em trevas, e não na luz. Se você se afastar de Deus de forma assim, central, funcional, a escuridão espiritual, então, não é só desorientação, que traz aquelas três coisas que nós vimos, também o caos, desintegração. Você está se dirigindo para aquele momento antes da criação, do caos. Você está se voltando de volta para a escuridão, da onde Deus trouxe toda a ordem através do seu poder infinito, da sua luz. Então, deixa eu dar um exemplo comigo mesmo, para os irmãos entenderem. Eu sou pastor, eu sou um pregador, eu quero pregar bem, eu quero pregar algo que expresse a verdade, eu quero comunicar a verdade de Deus com paixão, com patos, não é? Com clareza. Eu quero ser um bom ministro do Evangelho. Mas se isso se tornar o centro funcional da minha vida, eu estou em trevas. Se é isso que faz a minha vida funcionar, então é bom entender isso, porque você vê que é algo muito mais sutil. Eu quero ser um bom ministro do Evangelho, um bom pregador da verdade, mas se isso é mais importante do que Deus, e o centro da minha vida é ser um pregador, e não Deus, de tal maneira, se quando eu for colocado num lugar como Paulo, se eu daqui a alguns anos não puder pregar nunca mais, aquilo que é funcional acabar, eu pensar, minha vida, o que é a vida agora? Agora, imagina Paulo, agora que eu estou na cadeia. Sim, Paulo amava pregar o Evangelho, mas aquilo não era o centro, porque Paulo estava na luz. Ele era funcional em qualquer lugar, ele era funcional em qualquer situação. Se como eu fizer do ministério o centro funcional, por que as pessoas mudam a verdade de Deus? Porque elas fizeram do ministério o centro funcional, elas querem que aquilo seja um sucesso. Ou se pregar é o centro funcional, se eu recebo críticas, eu fico arrasado. Não é assim? Eu fico arrasado. O cara que faz disso, aquilo é o centro da vida dele, se um monte de gente faz, eu não gosto do que você está fazendo, o cara fica arrasado, porque ele queria que todo mundo gostasse, porque aquilo é a identidade dele. É aquilo que dá segurança real, é aquilo que faz ele sentir, dá uma identidade, faz ele sentir que ele tem rumo. Se isso é assim para mim, então eu estou em trevas, sendo um pregador. Porque Deus não é o centro funcional. Quando eu digo assim, quantas vezes você já ouviu isso? O tempo passa rápido, né? Olha, o meu ministério, se eu não fizer isso, se eu não estiver fazendo isso na minha vida... Então, aquilo que a pessoa chama de ministério não é nada mais do que expressão das trevas que ela está. Então, quando essas coisas não se realizam como eu imagino, quando eu sou igual um Jeremias, que Deus diz assim, você vai pregar e ninguém nunca vai ouvir você, então eu estou arrasado. Mas Jeremias podia, porque não era o centro funcional dele ser profeta. Não era o centro da identidade, era Deus. Ele estava na luz. Então, vamos dizer que duas pessoas se amem como ninguém jamais se amou. Se amar é maravilhoso. Mas eles se amam de tal maneira que aquilo é o centro
funcional da vida deles. Eles estão em trevas. E esse amor sobre tudo que Deus faz as pequenas brigas se tornarem grandes lutas, não é assim? E fazem as grandes lutas se tornarem um cataclisma que acaba com o mundo das pessoas, acaba com o chão delas. Porque você não pode lidar com o descontentamento da outra pessoa, você não pode lidar com a perda dela, você não pode. E você ao mesmo tempo não quer falhar, você quer ser tudo, você acaba às vezes sufocando. Seu mundo está tremendo porque você centralizou a sua vida em qualquer coisa que não é Deus. Então você tem desorientação radical, a direção da sua vida, você está sem ela, você não tem uma visão, uma base da tua identidade correta, a tua base está no lugar errado da tua identidade, e a relação com o externo está da mesma forma. Até aquela pessoa que passou a ser o centro, passa a ser uma fonte de dor, ou orgulho, ou qualquer uma das coisas que te afastam daquilo que você devia ser. Então, a Bíblia diz que o mundo ainda funciona, ainda em trevas, ainda não está no caos final, porque Deus mantém as coisas juntos. Apesar do pecado, do mal, apesar de estarmos vivendo além dele, a desintegração final não acontece porque Deus, com o seu propósito, ele restringe esse mal no coração humano. Então, é isso. O que a raça humana quer? O que nós queremos? Ser livres para viver a vida que nós quisermos, ser livres da presença de Deus, queremos ser livres, queremos que Deus nos deixe em paz. Essa semana o PSOL expulsou um cara do partido, porque o cara queria botar Deus lá, dizer que todo poder emana de Deus, e a ideia de Estado laico é a ideia de Estado ateu, assim, sem Deus, porque a ideia que as pessoas têm que o mundo é bom sem Deus. Não ponha Deus no mundo. Isso é só a ponta do iceberg do que está debaixo da nossa sociedade, do coração do homem. Use a sua melhor imaginação. A gente a gente acha que o problema do mundo é Deus. E a gente comete um pecado muito mais grave que Adão. Use a sua melhor imaginação. Esse mundo é caído. A natureza é caída, as coisas estão morrendo, mas Adão estava num lugar de perfeita beleza. Eva não ficava com problema com como é que ia ficar o cabelo dela, se ia ter ruga, se não ia ter ruga. É a pessoa perfeita. Adão era o cara perfeito. Não estava ficando barrigudo, não estava nada disso. É perfeição. Numa natureza perfeita, não havia morte. Sabe, sem mancha, sem ruga, sem marca. É assim. Mas quando essas coisas que eram perfeitas ocuparam o lugar central de Deus, então as trevas... Então, nós cometemos algo muito mais grave que Adão, porque Adão foi tentado por uma natureza perfeita, que, para mostrar a perfeição de Deus, não tinha nenhum defeito. Mesmo assim, ele descobriu que aquele paraíso, quando Deus se retirava, é o caos que é hoje. É a escuridão. Que aquele lugar perfeito não era perfeito por causa daquelas coisas, era perfeito porque Deus estava lá com uma luz naquele lugar. E nós temos, você vê a escuridão do ser humano, ele está numa criação morrendo, se enfeiando a cada dia, cheio de chagas. Ainda assim ele acha essa criação uma tentação. Ele está numa situação, o coração humano muito... Então, o livro de Êxodo fala sobre as 10 pragas do Egito. O que são as 10 pragas do Egito? Não era apenas uma demonstração do poder de Deus, é a antecipação do julgamento final de Deus. Eram essas antecipações, era Deus se retirando, Deus mostrando o que é a sua ausência, o horror da não criação. As 10 pragas é a terra se tornando sem forma e vazia, entende? É a vida, é a criação da qual você faz parte, estando no caos da distância de Deus. Então, quando Moisés levantou a vara da justiça de Deus, eles começaram a experimentar o horror que segue a não criação, a desintegração, o caos.
A água não funcionou mais como água. Ela agora se tornou sangue. O sol, essas são as pragas, né? O sol não funcionou mais como sol, como luz. O sol, tudo ficou em trevas. A natureza não funcionou mais. Então, piolhos, mosquitos, moscas, rãs, chagas nos corpos, todas as coisas, a natureza não estava mais funcionando. Em seguida, todos os primogênitos morreram. Ou seja, é o horror final da não criação, da não perpetuação. É isso, esse é o julgamento de Deus. Todos os profetas, quando falam sobre o julgamento final de Deus, falam assim, sobre a volta do caos, de quando Deus se retira e tudo fica em trevas, onde não há mais nada. Jeremias 4, por exemplo, diz assim, 23, olhei para a terra e ela era sem forma e vazia, e olhei para os céus e a sua luz tinha desaparecido. Ele está falando sobre o julgamento de Deus. O julgamento de Deus é isso, sabe, é as trevas e o caos da não criação, da não presença de Deus. Isaías 13, a partir do 9, diz assim, veja, o dia do julgamento do Senhor está chegando, está vindo para fazer a terra desolada. O sol nascente escurecerá e a lua não dará sua luz. Vou colocar um fim à arrogância dos atrevidos e vou humilhar o orgulho dos ímpios. Vou fazer estremecer o céu e a terra se moverá no seu lugar, na ira do Senhor dos Exércitos, no dia da sua ira ardente. Então é isso, sem Deus, ainda o caos, a nossa sociedade está em caos, o ser humano está mas Deus restringe os efeitos até o momento exato, até o momento em que Deus vai dar o que os homens querem, a distância final e definitiva deles em relação a Deus. Todos os dias, nossos governos, nossas leis, nossa sociedade diz, nós não nos interessamos com o seu pensamento, nós não queremos a ti, se afaste, vai embora. Vai acontecer. É isso. Escuridão. Em segundo lugar, então essa é a nossa escuridão. E essa é onde nossa escuridão vai acabar. Em segundo lugar, a escuridão daquele dia, aquela escuridão miraculosa, para mostrar a escuridão que caiu sobre Jesus. No versículo 34 ele diz, meu Deus, por que me desamparastes? O que está acontecendo? Por um lado, a escuridão vem porque Jesus está experimentando toda a gama de maldade humana, toda espécie de maldade humana. Eu quero... cada bit do mal no coração do homem, Deus tirou a restrição sobre o único homem perfeito que andou no mundo. Então, por isso que é patético quando as pessoas dizem assim, se a igreja fosse igual a Cristo, o mundo ia aceitar Cristo. Isso é patético quando você olha para o que o mundo fez com Cristo. Jesus disse exatamente o contrário. O mundo vos odiará porque o mundo primeiro odiou a mim. A luz veio ao mundo, que sou eu, e o mundo amou as trevas. Não tem nenhuma base bíblica essa ideia, não é? Mas ela se tornou comum. Então ele foi rejeitado pelo seu povo. Então ele virou um sem pátria. O seu povo não quis. Ele foi sacrificado para a conveniência do governo romano. Ele foi uma vítima da injustiça. Ele foi abandonado pelos seus amigos, porque todos os seus amigos queriam salvar a sua própria pele. Então ele teve traição relacional, ele foi abandonado pelo seu povo, ele foi abandonado pelo governo do mundo, ele foi totalmente injustiçado, ele foi abandonado pelos seus amigos, ele foi então torturado, então ele foi assassinado, tudo isso caiu sobre ele. Ou seja, todas as trevas do coração humano, sem restrição, caíram sobre ele. Todo mal humano, todo mal que o ser humano podia jogar sobre ele, foi jogada. Nada que o ser humano podia engendrar de mais terrível não foi engendrado, tanto fisicamente quanto emocionalmente, quanto de todas as maneiras. Mas isso é uma escuridão natural. E como eu falei, a escuridão é sobrenatural. Então, Jesus não diz aqui, meus amigos, porque me abandonaram. Ou minhas mãos, porque estão todas furadas. Minha cabeça, por que está doendo com esses espinhos? Meus pés, não diz isso. Meus discípulos. O mundo que eu criei, ele não diz nada disso. Ele diz, meu Deus. Ele está perdendo Deus. É essa escuridão que está vindo sobre ele. Ele está
o que está chegando sobre ele é o nosso dia do juízo. Se você não vai estar de frente para o dia do juízo, para isso que nós estávamos falando antes, é porque o dia do juízo, o nosso dia do juízo, estava caindo sobre ele, de quem está em Cristo, dos eleitos de Deus. Nosso dia do julgamento estava caindo sobre ele. Então um homem justificado de fato nunca vai saber o tamanho da culpa e das trevas e da ira de Deus que devia cair sobre ele. Nunca. A vara da ira de Deus foi estendida, como no Egito, e agora todas as pragas e os horrores da não criação estavam caindo sobre o Criador do mundo. O caos, a escuridão, seu sangue ficou misturado com um fluxo de água. Ele estava numa escuridão cósmica, estava tudo desmoronando, tudo se tornando um caos final. O nosso dia do julgamento chegou para ele. Hebreus 1:2 diz: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por meio de quem Deus fez o mundo. Então é incrível, sabe? Ele estava envolvido na escuridão eterna. Ele estava enfrentando a desintegração infinita, onde Deus não estava ocupando lugar de luz para ele. Isso é espantoso saber que Jesus, o Criador do mundo, estava lançado no caos da escuridão, da ira de Deus, da desintegração. Então, em vez de infligir os horrores da escuridão nos pecadores, eu e você, todos os que estão em Cristo, tudo isso estava sendo infligido a ele. Jesus estava no dia do julgamento, Jesus estava no dia do grande julgamento. Sabe, quando a Bíblia diz assim, Apocalipse 6:16, que diz: e diziam os montes e aos rochedos, cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono. Então Jesus estava nesse dia que para o mundo está no futuro, para nós estava no passado, e quem estava enfrentando era ele estava ficando no dia do nosso julgamento. Então, por mais horrível que a lança fosse ao seu lado, o desprezo das pessoas, os discípulos indo embora, por mais horrível que seja ser torturado, espancado, a coroa de espinhos, pregos nos pés e nas mãos, ele não fala sobre isso. O mal físico é só um eco do horror e do mal espiritual. Deus, quem criou o mal físico foi Deus. Porque nós, mortos espiritualmente, seremos incapazes de ver o horror final do mal espiritual. Nós sempre estamos mais impressionados com a ideia de fogo, de queimar, porque nós só conseguimos nos relacionar com o que é físico. Mas quando o mal espiritual, o horror espiritual desceu do nosso julgamento sobre Cristo, o que um dia vai descer sobre todos os homens, fora de Cristo, todas aquelas brutalidades eram apenas pequenos ecos da grande realidade que ele estava experimentando. Porque em comparação com ele, eram apenas como se fosse uma febre, pequena febre, perto de um horror sem fim. Jesus estava passando pelo dia do nosso julgamento, o horror cósmico da escuridão final, ou daquela escuridão antes da criação, do caos, o dia do julgamento que merecemos. E para terminar, para tomarmos da ceia, isso aconteceu, nós vimos o que é trevas espiritual, o que aconteceu, o que caiu sobre Cristo, e as trevas que caíram sobre ele, maravilhosamente, é a única coisa que pode dissipar as nossas próprias trevas. Então, esse texto é o clímax do livro de Marcos. Há muitos anos atrás, eu li um puritano dizendo isso. Esse texto é o clímax do livro de Marcos. E na época eu tive dificuldade de entender, adolescente ainda. É o ponto culminante. Marcos nos mostra a escuridão de Jesus dissipando as trevas que deviam estar para sempre na vida daqueles que Deus deu a ele. A escuridão de Jesus pode realmente quebrar, dissipar, remover nossas trevas. E nós vimos a definição de trevas, nós vimos como é fácil estar num culto como hoje, ficar a vida inteira num culto como hoje e estar em trevas, porque outra coisa é o centro funcional da vida e não Deus, que é a luz, e isso está em trevas.
Então olha para esses versos, eles são radicais. Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E aí vem: e o centurião que estava de frente dele, vendo que assim clamando, expirara, ou seja, morrera, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então agora pense primeiro na cortina do templo. Era uma grande cortina. A gente fala de cortina, a gente acaba pensando na cortina da nossa casa, não é? Era espessa, não era uma coisa frágil, não era um véu. Você precisava de muitas e muitas juntas de bois para rasgar. Era uma parede que impedia as pessoas, era grosso, quase como uma parede, é isso. E ela veio abaixo, ela rasgou. E dentro do Santo estava a glória, o brilho da glória, o Shekinah de Deus, a manifestação da santidade de Deus, o brilho infinito da luz de Deus. E somente um homem, mas não um homem qualquer, teria que ser o homem mais santo entre os homens, que era o sumo sacerdote. Pense então, assim, lá no início, em Arão, é isso. Só o sumo sacerdote. Que no dia, então, o homem mais sagrado entre os homens, na posição de mais, ocupando a posição mais sagrada entre todos os homens, num dia só, não qualquer dia, mas no dia mais sagrado do ano, no Yom Kippur, no dia da expiação, entre o povo mais sagrado entre todos os povos, que eram os judeus. Então, o homem mais santo, do povo mais sagrado, no dia mais sagrado, com muito sangue, podia entrar naquele dia, o homem mais sagrado, do povo mais sagrado, no dia mais sagrado, coberto com muito sangue da expiação, podia entrar diante de Deus, no lugar, no Santo dos Santos, e mesmo assim todo mundo ficava com medo de que ele ia morrer. Então, no minuto que Jesus morreu, essa cortina incrivelmente espessa foi rasgada. Era Deus dizendo: este é o sacrifício que termina com todos os sacrifícios para alguém chegar a mim. Agora qualquer um pode entrar. Agora, não era como era, o homem mais sagrado, do povo mais sagrado, no dia mais sagrado, não, qualquer um. Nele qualquer um pode me ver. Qualquer pessoa pode estar na luz infinita, sem ser destruído. Não há barreira se você está em Cristo. Então, para que você tivesse certeza da dimensão disso, por isso é o ponto mais central, mais importante da descrição de Marcos, desses eventos, para você ter certeza de que o rasgar do véu dá esse acesso. A primeira pessoa que conseguiu contemplar a glória de Deus na face de Cristo foi um centurião romano. Entende? É por isso que ele diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Foi a primeira pessoa, quando o véu rasgou, que viu a glória de Deus em Cristo. Antes, tinha que ser o homem mais sagrado, do povo mais sagrado, no dia mais sagrado, coberto de um monte de sacrifícios e cheio de medo de morrer. Agora, esse é o clímax do livro de Marcos. O primeiro versículo, por quê? Porque o primeiro versículo de Marcos é assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É assim que o livro de Marcos começa. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, Marcos, o único lugar onde um ser humano vai falar de novo assim, é agora. Nenhum ser humano, em todo ponto do livro de Marcos, Jesus várias vezes vai falar e ensinar a respeito disso. Você vai ver como Tomé depois vai fazer uma declaração incrível a respeito disso. Depois que ele está ressuscitado, as pessoas passavam o tempo todo pensando: quem é esse? Quem é? Então, o primeiro homem que finalmente, em toda a história que Marcos conta, que consegue contemplar a glória de Deus na face de Cristo assim, é um odiado gentio romano centurião. É para mostrar a diferença de quando o véu é rasgado. Ele realmente, ele afirma o que é dito lá no primeiro versículo: verdadeiramente
este homem é o Filho de Deus. E você pensa, que está falando de ser um romano. E um romano só chamava de Filho de Deus César. Na nota, na moeda, depois Tibério César, estava escrito Tibério César Divi Filos Augustus, o Filho do Deus excelso. Só um César era chamado assim. E é assim que um romano, é a única pessoa que um romano teria coragem. Mas ele olhou e disse, verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Esse é o caminho que Marcos quer nos mostrar. O que significa? Ele diz, o véu se rasgou. E então, o centurião olhar para ele, falar aquelas palavras e morrer, fez essa declaração. Ou seja, você não tem que ser o homem mais santo, do povo mais santo, no dia mais santo, porque, olha para esse cara, é o que Marcos está dizendo para nós. Olha agora quem tem acesso ao Santo dos Santos, olha quem pode ver a glória de Deus na face de Cristo. Essa pessoa, ele não era discípulo de Cristo, ele não era judeu antes, não é? Até aquele instante tudo era só escuridão. Ele era um centurião, o centurião não era... Ele ocupava um cargo importante, mas não era assim como oficiais que fazem uma escola, ou então, como era antigamente, até há pouco tempo, e ainda é em alguns lugares em que você consegue as posições mais elevadas nas Forças Armadas porque você é da família certa, e um centurião, lá naquela época existia isso, muitas pessoas ocupavam os postos altos no Império Romano, no Exército Romano, por causa disso, a família certa, o pai certo, o dinheiro, a educação, a indicação. Mas um centurião não. Um centurião era um cara que entrava ali nas fileiras e era um grande guerreiro, um grande, sabe, até se tornar um oficial e se tornar um centurião. Então os centuriões eram pessoas do mal, assim. Tiveram que batalhar muitas batalhas, matar muitas pessoas, se destacar, e no meio da crueldade, para alguém dizer, esse cara tem que ser chefe, ele tem que estar sobre os outros. Era alguém acostumado com morte, era alguém que está acostumado com gente sendo crucificada, era alguém acostumado com essas coisas pavorosas. Então era um personagem incrivelmente endurecido. Ele tinha visto as pessoas morrer de todas as maneiras possíveis. Ele era um homem brutal, era um homem que tinha matado muitas pessoas. É assim que uma pessoa chegava a ser centurião. E ainda assim, o Espírito Santo penetrou a escuridão e abriu o seu coração para ver a glória de Cristo, para ver Deus. Foi a primeira pessoa quando o véu se rasgou. Ele torna a primeira pessoa quando o véu se rasgou a confessar, de fato este era o Filho de Deus. É todo um mundo novo agora. Antes, só quem podia ter um vislumbre pequeno da glória de Deus era o homem mais santo, do povo mais santo, no dia mais santo, coberto de sangue. Agora, um centurião romano, ele pode ter as suas trevas invadidas por essa luz e contemplar a glória de Deus. Então, quando foi dito para mim, há tanto tempo atrás, quando eu li, que esse era o clímax do livro de Marcos, e eu tive dificuldade na época de entender por quê. É porque ele foi a primeira pessoa a fazer isso, é a primeira pessoa a dizer o que o primeiro versículo diz, é o primeiro ser humano a dizer, é verdade, sabe? O livro começa assim, esse é o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, o primeiro homem a dizer, de fato este homem era o Filho de Deus, depois que o véu rasgou. Isso é incrível, porque foi quando ele ouviu o grito de Cristo e que Jesus morreu. Eu, uma vez, estava com alguns irmãos aqui da igreja, com o pastor Cid, no hospital, e estávamos com uma pessoa conversando, quando a pessoa morreu. A gente vê poucas pessoas morrerem, assim, né? Antigamente isso era mais comum, mas as pessoas levam sempre as pessoas para o hospital, as pessoas têm pouco contato com as pessoas que estão morrendo. Ainda assim, é marcante ver alguém morrendo. É impressionante estar com alguém conversando e a pessoa morrer. Mas, como a maioria de vocês, então eu não vi muitas pessoas morrendo, como as pessoas da nossa geração. Agora a gente pode ver aqui um vídeo, aqui outro acolá, mas assim, pessoalmente, estar com alguém.
Mas esse cara não, esse cara viu milhares de pessoas morrerem. Centenas e centenas e centenas de pessoas crucificadas. Ele era um homem brutal, ele não tinha, a morte não impressionava ele como você. Viu alguém morrer, ele mesmo matou várias pessoas, ele era um centurião romano. Ele viu algo naquele instante que não tem nada a ver com o impacto da morte de alguém. Isso não era impactante para ele, por mais brutal. O Espírito perfurou a escuridão do coração dele, e como tinha feito com o ladrão, mas ele é o primeiro, quando o véu se rasgou, quando aquilo que separava, quando o sacrifício de Cristo foi aceito, quando o céu declarou: olha, nele todos podem ter acesso a mim, nele, quem vem nele a mim tem pleno acesso. Como jamais o homem mais santo, no dia mais santo, com todo o sacrifício do povo mais santo, tinha acesso. Estava com medo de morrer na minha presença. Não, agora não. Então ele ouviu o grito: meu Deus, por que me desamparaste? Você pode ver a mesma beleza. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: quando você vê a beleza do sacrifício de Cristo, quando você compreende tudo isso, você contempla a Deus. É por isso que ele instituiu a ceia. Quando você vê a ternura, e quando você vê a dureza daquele instante, a dureza do seu coração é quebrada, é o que a Bíblia diz. Quando o Espírito te leva a isso, você contemplar a cruz de Cristo, sabe, quando você é levado pelo Espírito. Então, primeiro de tudo, ele disse: meu Deus, por que me desamparastes? Este é o homem que mais sofreu no mundo. Ninguém jamais sofreu como Cristo. E esta é uma linguagem de intimidade, queridos. Meu Deus, você me abandonou. Ele não pensou: Pedro me abandonou, ou João me abandonou, a saúde me abandonou, a vida me abandonou. Deus, tu me abandonou. Eu estou em trevas. Eu sou a luz da vida. Eu não consigo pensar em nada, queridos. Eu não consigo pensar em nada nesse mundo que possa expressar o que está acontecendo na cruz. Se, quando acabasse esse culto, um de vocês dissesse para mim: eu nunca mais quero te ver, eu nunca mais quero ouvir tua voz, ia ser muito triste para mim. Mas se depois desse culto a minha esposa dissesse isso para mim, ia ser muito pior. Porque, por exemplo, psicólogos dizem que a perda do cônjuge, depois de muitos anos, é o pior trauma que o ser humano experimenta. Porque quanto mais você é próximo de alguém, quanto mais amor você tem por alguém, mais o rompimento desse amor é traumático. Por morte ou por separação, não sei. Mas veja, esse é o Pai eterno e o Filho eterno. Eles não estão numa relação. A relação de amor entre o Pai e o Filho é a maior força que existe. A explosão de uma supernova não é nada perto desse amor. E esse amor não está há 25 anos, que eles vão estar há 50 anos. É eterno. Tudo que o Pai ama é o Filho, e tudo que o Filho ama é o Pai. Tudo que ele faz é para agradar o Pai. Não há nada nesse mundo que possa expressar isso aqui é infinitamente maior do que qualquer dor que você possa imaginar, do que qualquer separação. Eles eternamente se amam com amor infinito. Não há nada para expressar. Essa é a razão dele não estar dizendo: oh, minha cabeça, como está doendo, oh, meu corpo, como está cheio de chagas, os meus amigos me abandonaram. Nada disso tem qualquer peso. Ninguém jamais sofreu como Cristo. Ninguém teve uma perda como ele teve. Ele está no inferno. Ele não tem mais nada do seu Pai, nada. Toda a luz que ele desfrutou por toda a eternidade, tudo. Ele não tem mais nada. Ninguém jamais sofreu como Cristo.
nem o inferno de alguém, e estiver no inferno há bilhões de anos, porque nunca ninguém foi tão próximo de Deus. É um Deus, é o Pai, o Filho eterno. Meu Deus, por que tu me abandonaste? Ele não importa se os homens o abandonaram, se Pedro o abandonou, se a dor é grande demais, ou se ele vai morrer. Não importa essas coisas que nós achamos tão importantes. A segunda coisa, ao vê-lo dizer, meu Deus, por que me abandonaste? É que nunca ninguém nesse mundo, nem no céu, obedeceu a Deus como Cristo. Mas por outro lado, nunca ninguém tendo obedecido como Ele. O que Deus diz? O que Deus disse a Adão? Se tu me obedeceres, tu me terás. Me obedece viva. Mas para o seu filho amado ele disse, me obedeça e morra. Sempre, a única coisa que pode separar alguém de Deus é a desobediência, é o pecado. O único ser que foi separado de Deus por causa da obediência é o seu filho amado. O pai disse para ele, me obedeça e eu vou te abandonar. E vai ser o inferno. Então, ninguém obedeceu o Pai como Cristo. Isso é contra todas as coisas que já aconteceram, mas você vê, ele não disse, Pai cruel, ele disse, meu Deus. Ele está sendo condenado por Deus, mas ele está confiando em Deus. Enquanto ele está sendo condenado, enquanto ele está sofrendo a ira, isso nunca aconteceu antes. A cruz é especial, nós celebramos a ceia, ela tem que estar na nossa mente todos os dias, porque isso nunca aconteceu e nunca mais vai acontecer. É inacreditável. Um dos maiores clássicos da história da literatura americana e da literatura mundial é Moby Dick, não é? Herman Melville. E é uma história de Ismael, que é um marinheiro narrando a busca monomaníaca de Acabe por uma baleia branca que encontrou com o navio dele, destruiu o navio dele. Por causa disso ele perde a perna e ele tem um ódio, ele quer buscar. E tem essas coisas das frases famosas de abrir livro. A que abre Moby Dick é considerada uma das mais citadas, uma das mais importantes de todos os livros. É uma abertura, uma das maiores aberturas da literatura mundial. É assim, me chamem de Ismael. Alguns anos atrás, não importa precisamente quantos, tendo pouco ou nenhum dinheiro na bolsa e nada que me interessasse particularmente em terra firme, decidi navegar um pouco por aí e ver a parte do mundo coberta de água. É um jeito que tenho de espantar a melancolia e regular a circulação do meu sangue. Sempre que me pego ficando amargo, mandíbula tensa, sempre que minha alma se faz um novembro chuvoso e cinzento, sempre que me vejo detendo involuntariamente o passo diante de agências funerárias e seguindo a cauda de todo o cortejo fúnebre que encontro, que passa na minha frente, e especialmente sempre que me hipocondria leva a melhor sobre mim, de tal forma que só um forte princípio moral me impede de sair à rua e deliberadamente, com método, aplicar murro na cara de todas as pessoas que passam. Nesses momentos, sei que está na hora de me fazer de novo ao mar, o mais depressa possível. Então, quando esse livro intenso, né, quando depois de uma busca enorme, Acabe está indo para baixo, para a sepultura, morrendo nessa ambição de matar aquela baleia branca, ele grita assim, do coração do inferno eu dou a última facada em ti, na baleia. Mas isso é só retórica, é só retórica literária. Ele não estava no coração do inferno, ele ia morrer, mas não estava no coração do inferno. Mas aqui está alguém que realmente está, queridos, aqui está alguém que realmente está do coração do inferno. Jesus está dizendo, eu ainda te amo. Isso não vai acontecer, ninguém no inferno ama Deus, ninguém condenado, não há arrependimentos no inferno. O arrependimento, todo mundo no inferno aceita a justiça da sua culpa, mas ninguém ama Deus, ninguém se arrepende no inferno. O arrependimento é um dom de Deus, mas todo inferno
caiu sobre ele. E ele é o único, sabe? Na escuridão final. Ele que ninguém jamais obedeceu como ele, ninguém confiou em Deus como ele, e ele que esse Deus é eterno, nessa comunhão eterna, infinita. Ele diz: eu te amo, e tu me abandonou. Só isso é terrível, nada mais é terrível. É trevas. Agora, por que ele está resistindo esse sofrimento infinito, com essa infinita obediência? Meu Deus, por que me desamparastes? Para mostrar como Deus merece toda a glória, como cada pecado é um mal infinito, como Deus merece que a sua santidade seja vindicada, como que um coração que não está em trevas, apesar das trevas estarem sobre ele, consegue ver que nenhum inferno realmente é grande o suficiente para mostrar o mal do pecado humano, do pecado, daquilo que se levanta contra a luz que Deus é, e como ele amou o Pai, como ele amou a igreja. Então a resposta: por quê? Por que me abandonaste? É por causa dos eleitos, para manifestar a tua glória nas eras vindouras, por causa do povo que eu te dei. Ora, diz assim João 13:1, nós vamos acabar. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, o seu povo. Ele diz assim em João 17:6, manifestei o teu nome aos homens do mundo que tu me destes. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. O 17:9, eu rogo por eles, eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. A resposta então do céu é por causa da igreja. É por isso que eu te abandonei, para que através da igreja eu mostre nos séculos vindouros a glória infinita que tu és, o brilho sem fim do teu caráter santo. Por causa de ti, para mostrar através da igreja tudo que tu és, para que aquele amor que nós tínhamos antes da fundação do mundo seja manifesto dessa forma. É por isso que ele é um Salvador. Ele veio para viver uma vida que eu deveria ter vivido e morrer a morte que eu deveria ter morrido. E ele, nesse grito, morrendo a minha morte e pagando a minha penalidade, tendo vivido a vida de perfeita obediência que eu devia a Deus, que todos os homens devem a Deus, ele está abrindo a porta para todos aqueles que o Pai deu a ele. Não importa as categorias que você colocar, sabe, o centurião romano com toda a sua vida de horror, ele teve seu coração aberto, tirado das trevas. O que a Bíblia diz é o seguinte: se você vê Deus através de Cristo de fato, se você vê o amor infinito que Ele perdeu, isso derrete a dureza do teu coração, queridos. É impossível um crente verdadeiro entediado, é impossível alguém que contemple a cruz e viva com 1000 dificuldades para viver para Deus no mundo. Ele derrete. O que a Bíblia diz é o seguinte: não me importa quem você é, sabe, quando Deus quebra e nos mostra a sua beleza através da cruz, do que acontece na cruz, não importa quantos esse centurião assassinou, esse coração é derretido pela beleza que ele vê. Nada que dominava e era o centro da sua vida agora fará mais isso. É isso. Essas coisas que antes viciavam você, que atraíam você para a escuridão espiritual, isso tudo que foi o centro da minha vida antes, agora, um homem que viu Cristo assim, o que é o trabalho, o que é a carreira, o que é o romance, o que são todas essas coisas para ser o centro da vida, não são nada quando alguém viu o que esse centurião viu, quando o Espírito te leva a ver isso. O grande paradoxo é que a escuridão infinita de Cristo termina com a escuridão e dissipa as trevas do nosso coração, e nós contemplamos Deus. E nós encerramos falando duas coisas. Não importa
esse centurião, sabe, se nós pudéssemos trazer para ele, ele é um mafioso, não importa quantas pessoas ele matou, não importa se ele é do ISIS, não importa se ele cortou a cabeça de pessoas, não importa. A cortina foi rasgada, e quando o coração de um homem assim, com todo esse passado, com toda essa bagagem, vê a glória de Deus, ele está livre. Ele está livre, ele está livre. Agora não importa se você matou, se você não matou, se você se prostituiu, se você viveu de uma maneira mais vil. O que Cristo fez é totalmente acreditado a você, e você viu a beleza de Deus, e não há mais escravidão na sua vida. Você não está mais nas trevas, porque Deus, quem viu isso, não pode ter outro centro funcional que não seja isso. É por isso que Paulo diz, olha, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Em segundo lugar, se você é um cristão, e você, porque isso é se você não é um cristão, mas se você é um cristão de fato, e você está sofrendo, e se você não está sofrendo, eu vou dizer uma coisa, você vai sofrer, porque isso é inexorável nesse mundo. Nós estamos indo, envelhecendo, vamos morrer, vamos ficar doentes, vamos morrer, vai acontecer coisa, não, é impossível não sofrer. Se você não está sofrendo, ainda bem, mas sendo humano, breve, você vai sofrer, e quando você sofrer, esse Deus, esse grito de Jesus, esse porquê, acaba com os nossos porquês. É por isso que o cristão, quando sofre, ele nunca pergunta por quê? Por que isso está acontecendo? Porque esse grito de sofrimento, por quê? Acaba com os nossos porquês, porque você não vai ter a resposta de todas as razões pelas quais você está sofrendo, mas você sabe agora por que você não está sofrendo. Um filho de Deus não está sofrendo porque Deus está irado com ele, porque Deus o abandonou, porque Deus não o ama, porque ele abandonou seu filho para não nos abandonar. Ele derramou a ira dele para não derramar sua ira em nós. Então, quando eu estou sofrendo, aquilo só pode estar dentro do plano que coopera para o meu bem final. Eu nunca tenho um porquê da dúvida. Por quê? Será que Deus me abandonou? Será que a ira de Deus está sobre mim? Não é impossível. O porquê de Cristo acaba com os porquês de quem realmente está em Cristo. Você não sabe por que tudo acontece com você, mas você sabe o porquê não está acontecendo porque Deus me abandonou, não está acontecendo porque Deus está irado, não está acontecendo porque Ele não tem um propósito, não está acontecendo porque isso não vai cooperar para o meu bem final, não, isso é impossível porque Ele abandonou Jesus para não me abandonar, Ele derramou sua ira sobre Ele para não derramar sobre mim. Até um ateu como Albert Camus, não é? O existencialista, ele dizendo, olha, quem lê esse texto de Jesus, só pode chegar a essa conclusão. Ele diz assim, o Deus homem sofre muito com paciência, o mal da morte já não pode ser totalmente imputado a ele, nada pior aqui no mundo. A noite no Gólgota é tão importante na história do homem, apenas porque nas suas sombras a divindade ostensivamente abandona o privilégio dela, e viveu até o fim o desespero, incluído a agonia da morte na escuridão. Assim se explica o Lama Sabachthani e a luta terrível de Cristo no jardim. Um ateu pode olhar para esse texto e falar, é isso, se alguém realmente foi levado a entender esse texto, só pode chegar a essa conclusão. Mesmo a morte não é mais o salário do nosso pecado, a nossa morte não. A nossa morte foi transformada. A Bíblia diz assim, a vida de vocês, agora é a morte de vocês, a morte agora leva vocês para o braço final, porque a morte é o salário do pecado, que nos leva para a condenação, mas agora ela traz vocês para mim. Ela não é mais o salário do pecado para vocês. Tudo que o salário do pecado já foi pago, não vai ser mais pago a vocês. Vocês não têm mais que duvidar jamais de Deus. Toda escuridão sobre vocês é um sopro temporário, porque a escuridão final caiu sobre Cristo por causa de Deus. Não há qualquer coisa que possa fazer você duvidar de que há um oceano infinito de amor de Deus sobre você, sobre todos aqueles que Ele deu a Cristo, e perto desse oceano infinito de amor, sem nenhuma ira,
sofrimento agora é passageiro, é leve. É por isso que Paulo disse: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem eternas. Ou então ele diz: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Agora, não tem mais como, não há nenhum inferno, não há nenhuma trevas, não há nenhum inferno para nós em Cristo. E Deus colocou o primeiro homem, quando o véu se rasgou, dizendo isso para nos mostrar. Você vê, esse é o pior homem, era um romano, era um centurião, era um homem violento. Mas o eixo da vida dele muda totalmente quando ele contempla a minha glória na face de Cristo. Então tudo que te aprisiona, todas as dificuldades, queridos, nós temos que viver com os olhos fixos na cruz. Todas as dificuldades espirituais das pessoas fluem do fato, elas não estão com os olhos, elas falam: eu amo a mensagem da cruz, mas não é de fato aquilo que capturou o coração delas e que tirou toda a escuridão. Deus agora é o centro. Jesus diz: quem está em mim, quem me segue, não está mais em trevas, porque está no centro. Como o Pai é o centro de tudo que eu faço, agora é o centro funcional de vocês. Isso é luz. Vamos ficar de pé, vamos tomar a ceia.